Olá! O cenário tributário brasileiro está prestes a passar por uma de suas maiores transformações. A partir de 2026, a nova Lei 15.270 entra em vigor e ela muda completamente as regras do jogo, especialmente para quem tem rendimentos mais altos. Vamos entender juntos, passo a passo, o que essa lei significa na prática. Para ter uma ideia do impacto, pensem no seguinte: até o finalzinho de 2025, os dividendos recebidos por pessoas físicas eram totalmente isentos de imposto. Era de fato um dinheiro limpo na conta. Pois bem, a partir de 2026, essa isenção total acaba. É uma virada de chave sem exageros no nosso sistema. Bom, e para organizar a conversa, a gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, vamos entender o que é essa nova realidade. Depois, a gente mergulha de cabeça nas duas grandes novidades, o imposto sobre dividendos e o tal do imposto mínimo anual. E para fechar, a gente vê quando tudo isso começa a valer e o que esperar daqui para frente. Então, começando por essa nova realidade. A lei tem vários objetivos, mas o nosso foco aqui vai ser em duas mudanças que afetam diretamente o planejamento financeiro: a criação de um imposto específico sobre dividendos e também de um imposto mínimo anual para quem tem alta renda. Vamos lá. Primeira grande mudança, o imposto sobre dividendos. A melhor forma de pensar nele é como um imposto mensal que já é retido na fonte. Ou seja, ele é cobrado no exato momento em que o lucro sai do caixa da empresa e é transferido para a conta do sócio. E aqui tem um número que é o centro de tudo: R$ 50 mil. É fundamental guardar bem esse valor porque ele é a chave para entender toda a nova lógica de como os dividendos vão ser tributados. E olha só o detalhe que muda todo o jogo. Esse limite de isenção de 50 mil é por empresa, por CNPJ. O que isso quer dizer? Que quem recebe dividendos de várias fontes diferentes pode ter uma vantagem estratégica importante, já que cada distribuição de até 50 mil por mês por empresa continua isenta. Mas atenção, muita atenção agora, porque este é o pulo do gato. Se a distribuição mensal passar um único centavo dos 50 mil, a alíquota de 10% não vai ser aplicada só no que passou do limite. Não! Ela vai incidir sobre o valor total pago naquele mês. Isso faz uma diferença brutal no cálculo. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Imagina um cenário A. A empresa faz um único pagamento de R$ 60 mil. Como esse valor ultrapassou o teto de 50 mil, o resultado é uma mordida de R$ 6 mil de imposto, retido direto na fonte. Agora, olha que interessante o cenário B. É a mesmíssima quantia de 60 mil, só que agora distribuída em dois pagamentos de 30 mil feitos em meses diferentes. Como nenhum dos pagamentos isoladamente superou o limite, o imposto retido é zero. Ou seja, o mesmo dinheiro, mas com resultado fiscal completamente diferente. Fica óbvio, né? O planejamento de como e quando distribuir os lucros virou uma peça-chave. E tem mais 3 pontos rápidos, mas super importantes. Primeiro, esse imposto que fica retido não é dinheiro perdido, tá? Ele vira um crédito para abater no imposto de renda anual. Segundo, e isso aqui é vital, lucros que foram gerados até o fim de 2025 podem escapar da nova regra, mas tem uma condição: a distribuição tem que ser aprovada ainda em 2025. E por último, para quem manda dividendos para o exterior, a regra é mais dura, são 10% de imposto e ponto final, sem nenhuma isenção. Certo. Entendido o imposto sobre dividendos, vamos para o segundo pilar dessa lei, o imposto mínimo anual. Uma analogia que ajuda muito a entender o conceito é pensar nele como uma espécie de rede de segurança para a arrecadação de impostos. A ideia por trás dele é exatamente essa: criar uma rede para garantir que exista uma contribuição mínima por parte de quem tem rendas muito elevadas, não importa de onde esse dinheiro venha. E qual é o número de referência aqui? R$ 600 mil. Esse é o piso. É a renda total anual que dispara o gatilho da necessidade de se calcular esse novo imposto. Então, quem precisa ficar de olho nessa nova regra? Basicamente, qualquer pessoa física que, ao somar todos os seus rendimentos do ano, salário, aluguel, dividendos, enfim, tudo mesmo, ultrapasse a marca dos R$ 600 mil. A estimativa do governo é que cerca de 140 mil brasileiros se encaixem nesse perfil. E o sistema funciona de forma progressiva. Até R$ 600 mil por ano, a alíquota mínima é zero. Tranquilo. Mas a partir daí, ela começa a subir. Para uma renda anual de 900 mil, por exemplo, já se aplica uma alíquota mínima efetiva de 5%. E para quem ganha acima de 1.200.000, essa alíquota mínima bate no teto de 10%. Mas como esse cálculo é feito na prática, no final do ano? O processo tem 4 passos.
Primeiro, soma-se toda a renda do ano. Segundo, calcula-se o imposto mínimo, que seria devido usando a alíquota daquela faixa de renda. Terceiro, esse valor é comparado com o total de impostos que já foram pagos ao longo do ano. E, por fim, se o que já foi pago for menor que esse mínimo, é preciso pagar a diferença na declaração. Ok, já entendemos as duas grandes mudanças. Agora, a pergunta que não quer calar. Quando exatamente tudo isso começa a valer na prática? A linha do tempo aqui é bem clara, sem margem para dúvida. A lei foi sancionada em novembro de 2025. Logo em janeiro de 2026, a regra de retenção sobre os dividendos já começa a valer. O ano de 2026 inteiro vai ser o primeiro ano base para o cálculo do imposto mínimo, que vai ser apurado e pago pela primeira vez só lá na declaração de abril de 2027. E agora a gente chega na reta final. Vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e entender, de verdade, quais são as implicações práticas de tudo isso. O que muda no dia a dia. Resumindo a ópera, o que temos agora são duas novas camadas de imposto que atuam em tempos diferentes. Uma delas é mensal, que é a retenção sobre os dividendos, a outra é anual, que é o imposto mínimo sobre a renda total. E o mais importante de tudo, ambas começam a valer a partir do 1º de janeiro de 2026. Então, o ponto crucial é este. Não se está mais falando de um projeto ou de uma ideia. A lei já é uma realidade. E com mudanças tão profundas, um planejamento financeiro e societário feito de forma proativa deixa de ser um luxo e se torna algo absolutamente essencial para quem se encaixa nessas faixas de renda.